Ontem foi tratado no treinamento, né, no Tira Dúvidas, a respeito da LFTS11, que é uma ETF. Vou colocar aqui os slides, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, né? LFTS11, o que é isso daí? Esse é um ETF de Tesouro Selic. O que quer dizer isso, né? Ah, na Bolsa de todo o mundo, não só a brasileira, né, se constrói esse tipo de produto, que é um fundo de investimento, que dentro tem produtos que vão replicar um índice. LFT, 11, replica o Tesouro Selic, para ser simples, tá? Quanto que varia o Tesouro Selic é quanto vai variar esse ETF. Basicamente é isso, tá? Com títulos com mais de 2 anos, né? Então, tem uma gestora que monta esse fundo, né? E ele replica nesse fundo, né, um índice, que é um índice da rentabilidade dos títulos do Tesouro Selic, mais 2 anos. O risco que você corre dentro de uma LTF, uma LFT, LFTS 11, é o risco do governo, tá? Porque se não pertence à gestora, né? Esse fundo, ele não pertence aos cotistas, quem compra a LFTS 11, tá bom? É uma maneira de você investir em tesouro sem estar investindo em tesouro. Lembrando que LFTS 11 é um título de renda variável, né? E LFT, ou Tesouro Selic, por que LFT? Porque é Letra Financeira do Tesouro. É o nome do título Tesouro Selic. Ele chama Tesouro Selic no Tesouro Direto. Tesouro Direto, nós temos história, hein? Tesouro Direto é um programa do governo federal que vende título público, né? Então, Tesouro Direto. No Tesouro Direto, a LFT chama Tesouro Selic, para facilitar o entendimento das pessoas que compram, né? Porque antigamente, alguns anos atrás, era LFT mesmo, né? Então, o nome do título é LFT, Letra Financeira do Tesouro. Quando ele está colocado ali à venda no Tesouro Direto, ele chama Tesouro Selic. Lá tem dois vencimentos, né? 26, estamos falando agora aqui, nós estamos em janeiro de 23, lá tem dois vencimentos, 26 e 29. Não são todas as LFTs que estão lá, são aquelas duas, né? Que se chamam Tesouro Selic, no Tesouro Direto. No mercado, né? Nos títulos públicos, existem vários vencimentos, tá? Ah, essa ETF, ela é composta de Tesouro, LFT, né, Letra Financeira do Tesouro, com vencimento maior que 2 anos, por uma questão de imposto de renda, tá? Tem uma vantagem inserida em relação ao imposto de renda, né? Mas o que é uma LFT S11? Bom, é um fundo que replica o Tesouro Selic. Então, uma alternativa para você adquirir ou o Tesouro Selic, você vai lá e compra no mercado, no Tesouro Direto, ou você comprar uma ETF, que é um produto de renda variável, né? É até meio confuso isso, né? Mas é assim que funciona e vou tentar deixar mais claro aí para frente. Quais são as vantagens de você entrar numa LFT e não num Tesouro Selic? Primeiro que ele é isento de IOF. Tesouro Selic, você compra, nos 30 primeiros dias tem incidência no lucro do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Você investir no Tesouro hoje e resgatar daqui a 10 dias, 15 dias, você vai pagar 50% aí de imposto sobre operações financeiras, sobre o lucro, tá? Sempre sobre o lucro. Depois de 30 dias, ele cessa. A LFTS 11 é isenta de IOF, né? Você comprar hoje, vende amanhã, você não paga o IOF, tá? Isso é uma vantagem. Outra vantagem, hoje rende 15% sempre, sempre, né? Então, você investir hoje no LFTS 11 e sacar daqui a 10 dias, além de não pagar IOF, você vai pagar 15% sobre o ganho. No Tesouro Selic, você resgatar em 15 dias, você vai pagar IOF e vai pagar 22,5% de imposto sobre o rendimento, né? A tributação em tesouro, 22,5%, 20%, 17,5%, 15% a cada 6 meses, ou seja, eles vão se igualar depois de 2 anos, né? Tesouro Selic, depois de 2 anos,
você resgata, você vai pagar 15% de imposto. A LFT S11, você resgatar ela em 3 semanas, você vai pagar 15%. Um detalhe, apesar de ser renda fixa, a retenção é na fonte, então você não se preocupe em recolher DARF. Não precisa se preocupar em recolher DARF, tá? Ele é retido na fonte, esse lucro. Então, você fica tranquilo com isso também. Senão seria uma grande desvantagem, né? Então, essa LFT é recolhida na fonte, tá bom? Outra vantagem. Se você tiver mais que R$ 10.000 no Tesouro Selic, ele vai lhe cobrar 0,20% ao ano de taxa de custódia. Esse título, ele não tem taxa de custódia, ele tem taxa de administração de 0,19, mais barato, né? No curto prazo, isso quase não faz efeito nenhum. No longo prazo, ele faz um efeito bastante interessante. Você vai manter esse liquidez enquanto você não usar na sua carteira de rentabilidade, a sua carteira de oportunidade, eventualmente, né, ele está lá pagando 0,19 do que pagar 0,20. Liquidez diária, tá? Essa é uma vantagem, assim, vantagem, né? A liquidez do título é diária, você tira a hora que você quiser, né? No Tesouro Selic é igual, você tira a hora que você quiser, mesmo ele tendo um vencimento lá em 26, 29, você tira a hora que quiser. Acontece que o Tesouro Selic você perde de manhã, depende da corretora, de tarde está na tua conta. O LFT, você vende ele hoje na bolsa, ele tem o dinheiro está na tua conta amanhã, tá? Então tem um delay aí, ou uma demora de um dia, né? Um dia. Vender na sexta, você vai receber na segunda. Tesouro Selic, você vender na sexta, você recebe na própria sexta, tá? De manhã até 3 horas da tarde, me parece, até meio-dia. Depende da corretora aí, tá bom? Então, assim, tem algumas vantagens interessantes, tá? Uma vantagem que eu vejo bastante interessante é o seguinte: vamos supor que você tenha lá Tesouro Selic e você é, comprou lá, vamos supor que você comprou, recebeu 25. Quando chegar em 25, ele vence esse título, né? Aí você vai ter que, ele vai cair automaticamente na sua conta, vai cobrar 15%, e aí você vai reaplicar. Você pagou imposto no meio do caminho. A LFTS11, ela não vence, tá? Ela não vence. Então, você só paga imposto quando você for sacar esse dinheiro, e não quando vencer o título. Você não precisa ficar se preocupando em ficar trocando o título, tá? Se você for comparar com o CDB de 100% do CDI, esse negócio é melhor, né? LFTS 11, ele é melhor. Vou falar ainda de renda variável, né? Porque CDB é renda fixa, esse é uma ETF de renda fixa, porém ele é vendido como variável, né? Porque você negocia ele em bolsa, né? Cotas negociadas em bolsa. E se elas são negociadas em bolsa, ela sofre a variação. Todo mundo quiser comprar, ela sobe muito. Se ninguém quiser comprar, ela cai, né? Ela tem essa variação, apesar dela replicar um índice, tá? É um pouco confuso isso, mas é assim mesmo que funciona esse negócio. Teve a pergunta que o Cássio fez, que é justamente essa, mas, Mônica, como eu vou saber se eu estou pagando muito mais caro por ela ou muito mais barato? Então, que é a história do preço justo, né? Seria o ideal que a gente tivesse, assim, uma linha de rentabilidade do Tesouro Selic, né? E aí ele pontuava ali, ó, você comprar hoje está comprando um, um ágio, com deságio, né? Porque o mercado todo mundo quer comprar, o preço sobe, ninguém quer comprar, o preço cai. Isso acontece na renda variável. E aí eu fui atrás de informação, né? E eu achei aqui o negócio. Esse daqui é o gestor desse fundo Investor. Se você colocar LFTS11 no Google, primeiro site que vai aparecer desse Investor. Foi assim que eu achei esse negócio aí, né? Digitei lá no Google, né? Para entender um pouco mais sobre esse título. E aí, eu cheguei nessa tela aqui. E aí, tem aí embaixo, onde está cercado de vermelho, a cota de estimativa. É o preço justo. Esse é o preço justo. Eventualmente, né, você vai pagar, ó, tem até do lado ali, né, preço de compra do formador de mercado. O que é formador de mercado? Para que essas variações, para que dê liquidez para esse título, tal, é contratado um formador de mercado. O que faz o formador de mercado? Ele fica nas duas pontas arbitrando esse título, né, comprando e vendendo esse título, né? Se esse título
está subindo demais, né? Ele vai vender para baixar, se está comprando mais, ele vai se movimentando, agrega ao fundo, tá? Ele vai se movimentando de modo a trazer esse fundo para essa cota estimativa aí, para o preço justo. É um trabalho. Até no começo dessa ETF, tinha um formador de mercado e chegou a dar uma variação muito grande no título. Por quê? Porque muita gente comprando, isso quando é lançado a ETF, fica na boca do povo, né? Sai todo mundo comprando, e aí ele teve uma alta e chegou a ser vendido com ágio, até de 3%. Né? É relevante, né? Você comprar uma quantidade elevada de um título desse, pagando 3% a mais. Então, eles criaram essa tela aqui, tá? Em que aparece ali, olha, o preço justo é R$ 102,22. Isso muda todo dia, né? Você tem que abrir. Então, tem um formador de mercado que vai te oferecer, ó, preço de compra do formador de mercado. Se você tem para vender, o formador de mercado vai pagar R$ 102,19. Se você quer comprar, o formador de mercado vai te vender lá R$ 102,22. Ele fica trabalhando esses, esses, eh, esse número, né, da estimativa da cota, para que ele não fuja muito disso. Como é que você faz, então? Você vai comprar LFT. Quando você abre esse, por exemplo, você vai abrir hoje, quando você olha lá, o preço está lá 105, não compre, porque o preço justo é 102. Não, tá, olha, estou vendo que estou negociando lá 102, vamos lá, né? Uma impossibilidade bastante difícil de acontecer. R$ 100, você abre, compra, porque o preço justo é 102. Muito difícil isso acontecer, porque hoje agora tem três formadores de mercados que ficam arbitrando isso, e quando precisa vender, eles vendem para baixar, quando precisa comprar para subir, eles compram, eles vão arbitrando esse negócio, então é bastante difícil que se dê um pouquinho de diferença. Pode ser que tenha lá, né? Pô, vai comprar na 102,22. Você vai comprar no mercado, você vai comprar por 102,23, 24. Tudo bem, alguns pontos percentuais na segunda, casa depois da vírgula, às vezes na primeira, 102,30. Não é uma diferença tão absurda assim. Agora, 103 já é uma coisa elevada, né, para pagar, tá? Então, aqui dá clareza, que até o Cássio perguntou, tá? É isso, é isso. Então, assim, serve para pote de oportunidade, apesar de ser renda variável, serve. Ah, mas sou muito conservador, ainda não entendo muito, vai lá para o Tesouro Selic, né? Mas para guardar um dinheiro de liquidez, eventualmente, você guardar num produto desse, eu acho interessante. A liquidez dele é D1, lembrando disso, o Tesouro Selic, é, a liquidez é D0, mas o Tesouro Selic tem a questão do imposto, né? Questão do imposto que pode pegar. E o Tesouro Selic, lembra? Eu falei, também pode sofrer uma pequena marcação ao mercado. E você não consegue fugir muito disso, né? Já esse título, não. Tem lá três market makers, né? Que o pessoal chama no mercado, né? Que vai dar uma controlada nesse título, tá bom? Quanto mais tempo passar, ele é recente, quanto mais tempo passar, mais isso entra numa linha muito tranquila de fazer, ele vai ficando cada vez mais tranquilo de fazer, tá bom? Espero ter esclarecido, não muito complicado. Obrigado.